Olá, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Tabuada e ditado de Bispoeta. Tabuada e ditado, arguição oral e excursão, leitura diante da reunião de alunos e professorado. Não quero ser do passado, mas sinto que algo se perdeu. Não sei o que aconteceu. Vejo alunos não letrados, sem entender um contrato, assinado com letra incerta, sem fazer conta correta. Não é um belo retrato. A carência se acumula no ensino básico e médio, e depois não tem remédio. O desemprego assusta. Vagas até existem, faltam pessoas qualificadas para cumprir as jornadas. As empresas se ressentem e treinam seus próprios quadros em robótica, em novas mídias, em futuro incerto e inexato. E para você que acompanhou aqui essa recitação, vou fazer um convite. Inscreva-se no canal, toque no sininho, compartilhe os vídeos e, se puder, ao final, coloque sua observação, coloque o que você achou dessa teleaula. Eu teria o maior prazer de responder a todas as questões. Estava com saudade, Elide. É muito ruim ficar vários dias sem gravar, hein? É. Mas estamos aqui agora e é isso que importa. Isso. Vamos em frente. Vamos. Nós estamos tratando da subordinação e a coordenação em sua quarta parte. Verificou que eu falei coordenação? Muitas pessoas suprimem esse segundo O como se fosse um só, coordenação. Mas é normal por causa da velocidade da nossa fala. Normalmente nós vamos falar mesmo coordenação, em vez de coordenação. É o que acontece, por exemplo, com moca, que as pessoas falam moca quando na verdade é mooca. Tudo bem? Bem, mas não fazem isso em voo, por exemplo. Olha que interessante, Elide. É. As pessoas nunca falam voo, falam voo porque é um voo, porque tem dois Os. Bom, tudo bem. Isso é uma questão para os linguistas, eles que se entendam lá para... Bom, nós estamos na quarta parte, a justa posição. Orações complexas de transposição substantiva. A oração transposta, inserida na oração complexa, é classificada conforme a categoria a que corresponde e pela qual pode ser substituída no desempenho da mesma função. Daí ser a oração transposta classificada como substantiva, anotem aí, substantiva, adjetiva ou adverbial, segundo a tradição gramatical, pois desempenha função sintática normalmente constituída de substantivo, adjetivo e advérbio. Por isso que elas levam esse nome de substantivo, adjetivo ou adverbial, que elas correspondem às classes gramaticais que já estão nas playlists. Assim, em nosso exemplo, aquele exemplo que nós já estamos tratando, o caçador percebeu que a noite chegou. A oração transposta inserida na oração complexa, que a noite chegou, será substituída pelo substantivo a chegada da noite. O caçador percebeu a chegada da noite. E a oração transposta pelo processo da subordinação funcionará também como objeto direto. Olha mais uma função sintática aqui. Da relação predicativa que tem como núcleo verbal percebeu. A oração subordinada transposta substantiva aparece inserida na oração complexa, exercendo funções próprias do substantivo, ressaltando-se que a conjunção que pode vir precedida de preposição, conforme exerça a função que necessite desse índice funcional. Temos então as letras que vão de A até F. Vamos começar pela letra A. Sujeito: convém que tu estudes. Convém o teu estudo. B. Objeto direto: o pai viu que a filha saíra. Se nós fizermos a pergunta para o sujeito aqui,
o pai viu, se ela parar aqui, o pai viu. Qual é a pergunta que vão fazer automaticamente? Viu o quê? Que a filha saíra. Então nós temos claramente aqui que é uma oração substantiva objetiva direta. O pai viu a saída da filha. Agora vamos fazer aquela pausa para a água. E aproveitar e fazer aqui um merchan do nosso professor bispoeta, Fernando Bispo, que é revisor e professor particular da língua portuguesa. Se encontra também no Recanto das Letras com mais de 1000 textos, no YouTube com todas as teleaulas divididas em playlists para quem tiver alguma dúvida e quiser adiantar a aula. É isso, né, professor? Exatamente. E também tem muitas pessoas procurando por causa de concursos, é época de concursos, né, professor? Exatamente, Elide. Concurso. E os concursos são muito exigentes. É sempre bom lembrar que língua portuguesa, como eu já tenho frisado e se transformou já na minha bandeira, é tudo uma questão de escolha. Mas, num concurso público, o que vale é o que é solicitado pela banca examinadora. Normalmente eles vão deixar bem claro que deve seguir a norma padrão. Então, se aparecer lá no concurso, deve ser seguida a norma padrão, nós já sabemos que não é tudo uma questão de escolha. Temos que seguir a norma padrão nesse caso, quando se trata de um concurso dessa natureza. Bem, estou ladeado aqui com meus 2 queridos doutores, professores doutores. Na minha mão esquerda, Marcos Banho. Na minha mão direita, Dr. Cláudio Moreno. Esse Dr. Cláudio Moreno é um especialista em língua portuguesa, ele é doutor em língua portuguesa. E o Banho é um linguista, doutor também em linguística. Bem, por que eu estou trazendo os dois aqui? Porque eu, modestamente, me guio pelos dois, são meus 2 gurus. A minha tendência é sempre ficar entre as 2 posições. O professor Dr. Cláudio Moreno é até bastante flexível em seus pontos de vista. Já o Banho é um pouco mais, Dr. Banho, é um pouco mais taxativo em suas posições. Ele defende até a existência já de uma língua brasileira, que eu até, de certa forma, concordo com ele. Mas são 2 ótimas leituras. Não são leituras apenas para estudantes de letras, são leituras que qualquer pessoa que tenha amor pela língua portuguesa vai gostar bastante. A Língua de Eulália, que ele chamou de novela sociolinguística, e O Prazer das Palavras. Olha que bonito! O Prazer das Palavras, em que ele vai mostrando todas as ocorrências interessantes de algumas palavras. Bem, e eu gostaria também de destacar, Elide, se é que nós temos algum tempo, se você me permite, que eu não costumo falar sobre os poemas, mas é que essa questão que eu tratei no poema é uma questão muito que traz certos melindres, porque eu falei aqui do tabuá de ditado, que são as formas como eu e a Elide, por exemplo, fomos alfabetizados. E, aliás, fomos muito bem alfabetizados pelo método chamado fônico. Nós não tínhamos a repetição, essa progressão continuada, nós tínhamos que saber, tínhamos que aprender, certo, Elide? Ou aprendíamos, ou então tínhamos que repetir de ano, Sim. Até aprender. Isso mesmo. Era dessa forma. Agora, com essa questão de evitar a evasão dos alunos da escola, foi criada essa progressão continuada, evitou-se a evasão dos alunos, mas, por outro lado, o que está acontecendo? Alguns alunos chegam no primeiro ano da faculdade com algumas deficiências que não foram devidamente tratadas no decorrer do ensino fundamental e do ensino médio. E isso acaba gerando um transtorno para a formação do profissional nas áreas específicas da faculdade. Então, como eu disse no poema, aconteceu algo que tirou a nossa excelência de ensino da escola pública. A nossa escola pública era excelente, para vocês terem uma ideia. A nossa escola pública era... escola particular
era só para poucos, não era necessário escola particular. Era necessário que as pessoas estudassem na escola pública, que tinha, por exemplo, artes, música, francês, inglês, educação física, para vocês terem uma ideia de como foi a nossa formação. Dá até um pouco de saudade, mas não podemos ser saudosistas. Temos que pensar no momento presente. E é por isso que nós vamos prosseguir com a nossa teleaula. Continuando aqui, nós paramos na letra B e agora vamos para a letra C. Nós estamos tratando de algumas situações. Complemento relativo. Todos gostam de que sejam premiados. Todos gostam do prêmio. D. Predicativo. A verdade é que todos foram aprovados. A verdade é a aprovação de todos. Podem ver que tem uma correlação ali entre a oração que tem o que e a oração que não tem o que. Letra E, objeto indireto. Enildo dedica sua atenção a que os filhos se eduquem. Enildo dedica sua atenção à educação dos filhos. Letra F, aposto. Uma coisa lhe posso adiantar, que as crianças são a alegria dos adultos. Vejo que está destacada aqui essa expressão, que as crianças são a alegria dos adultos. Uma coisa lhe posso adiantar, a alegria das crianças aos adultos. Então são as duas formas para fazer a correlação. Muito bem, agora entramos, número 5, orações subordinadas resultantes de substantivação. As interrogativas e exclamativas, sem precisar do transpositor que, as orações interrogativas e exclamativas desprovidas do particular contorno melódico e iniciadas por uma unidade desses valores semânticos, podem se substantivar e exercer função própria de substantivo na oração complexa. E temos aqui alguns exemplos. Ainda não sei que vou fazer hoje. Costumamos dizer também, ainda não sei o que vou fazer hoje. Conforme que vou fazer hoje. Os comerciantes desconhecem que a mercadoria terá mais saída no próximo verão. Outro exemplo. O professor pergunta qual é o motivo da algazarra. Outro exemplo. Ainda não descobrimos por que ele saiu cedo. Percebam que esse porquê está separado. Então é mais um caso do porquê separado quando se trata de causa. Ainda não descobrimos a causa pela qual ele saiu cedo. Então quando for a causa é separado, tudo bem? Por causa, tudo bem? A vizinha descobriu quem lhe telefonou de manhãzinha, de madrugada. Outro exemplo, o treinador decidiu como o time conterá o adversário. Outro exemplo, o calouro ainda não sabe para que especialidade médica se dirigirá. Outro exemplo, e o exemplo final, não adivinhava quanta alegria causou em nós. Não adivinhava quanta alegria causou em nós. Muito bem, dessa forma estamos chegando ao final de mais essa teleaula, agradecidos e muito felizes por todo o apoio que nós temos recebido de vários amigos e pessoas até às vezes surpreendentes. Fico muito feliz, muito agradecido. Sejam muito felizes e fiquem com Deus.